Paisagens plácidas, o heróico brado retumbante. Bom dia, crianças! Hoje, quinta-feira, dia 20 de agosto, vamos iniciar a nossa aula de História e hoje nós vamos falar sobre um período democrático no Brasil, ou seja, a nova República. Vamos estudar os governos de Sarney a Lula. Desafia o nosso peito, a própria morte, o pátria amada. Então, como vocês viram no capítulo anterior, o candidato Tancredo Neves foi eleito presidente de forma indireta. E durante sua campanha à presidência, ele afirmava que a volta ao regime democrático dava início a uma nova república. No entanto, o presidente eleito ficou muito doente e faleceu no dia 21 de abril de 1985, antes de tomar posse do cargo. Em seu lugar, assumiu o vice-presidente José Sarney, que governou até 1990. Sarney tinha a responsabilidade de resolver urgentemente duas questões: restabelecer a democracia e solucionar a grave crise econômica vigente no país. Então, José Sarney ele entrou aí com esses problemas para resolver, né? Solucionar a crise econômica. E na política, ele tinha que restabelecer a democracia, já que o Brasil estava vindo aí de um grande período de ditadura militar. No início do governo de José Sarney, os brasileiros sofriam com a inflação alta. Os preços subiam muito e variavam dia após dia. De um mês para o outro, o mesmo produto podia custar o dobro. Então, por exemplo, se 1 quilo de arroz custava, na época, R$2, às vezes não precisava nem ser no mês seguinte. Na semana seguinte, estava custando R$4 ou R$6. Então, esse era um grande problema que o José Sarney, como presidente, tinha que tentar minimizar. Na tentativa, né, de resolver esse problema, o governo lançou um projeto econômico chamado Plano Cruzado. Esse plano determinava a mudança da moeda brasileira. Esse plano também determinava o reajuste dos salários e o congelamento dos preços de todos os produtos por um ano. Dessa forma, nenhum preço poderia ser alterado. Com o aumento dos salários, as pessoas passaram a comprar mais. O resultado foi a falta de produtos, inclusive de alimentos, além de filas enormes nos estabelecimentos comerciais. Então, as pessoas passaram a comprar mais devido ao aumento do salário e à diminuição dos preços, só que o que aconteceu? Muitos comerciantes escondiam as mercadorias para dizer que estava em falta. E quando colocavam essas mercadorias nas prateleiras, eles vendiam por preços maiores, ou seja, os preços eram preços abusivos. Os planos para solucionar os problemas econômicos fracassaram, o que gerou um grande descontentamento popular. Então, nesse caso aí, o Plano Cruzado de José Sarney foi um fracasso. Ele não conseguiu resolver os problemas econômicos e os problemas aí de inflação do Brasil naquela época. A Constituição de 1988. Essa Constituição ela é considerada uma das mais modernas do mundo. Nesse corpo de leis, foram garantidos direitos fundamentais para populações historicamente marginalizadas e direitos políticos para que muitos brasileiros possam participar da vida política nacional. Então, essa Constituição ela foi conhecida como Constituição Cidadã. Ela restabeleceu eleições diretas para os cargos de presidente da República, governadores de estados e prefeitos municipais. Lembrem-se que eleições diretas é quando o povo tem o direito de escolher o seu representante. No período
da ditadura militar eram eleições indiretas, ou seja, a população passou um bom período sem conseguir escolher o seu representante. Essa Constituição ela definiu o mandato presidencial de 5 anos, estabeleceu o direito de voto para os analfabetos, definiu o voto facultativo para os jovens de 16 a 18 anos de idade, o sistema pluripartidário, ou seja, deixou um espaço aí para vários partidos políticos, né, para a criação de vários partidos políticos no Brasil, porque vocês lembram que quando nós estudamos lá sobre a ditadura, principalmente nos atos institucionais, só podiam existir 2 partidos, né? E nessa Constituição de 1988 foi-se aberto o sistema pluripartidário. Colocou fim à censura aos meios de comunicação, obras de arte, músicas, filmes e teatros, dentre outras coisas da sociedade que eram censuradas na época da ditadura. Além dos direitos políticos, outros pontos da Constituição de 1988 também merecem destaque. Dentre eles, nós temos a prática do racismo passou a ser considerada um crime inafiançável. Foi instituída a proteção aos povos indígenas, garantindo-lhes o direito à posse da terra que ocupam. Foram fixadas garantias trabalhistas, como jornada semanal de trabalho de 44 horas, direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS, abono de férias, 13º salário para aposentados, direito de greve, entre outras coisas que estão nessa Constituição de 1988. Apesar de ainda hoje nós utilizarmos essa Constituição, mas uma série de leis já foram incluídas e também foram excluídas e algumas modificações foram feitas, porque a partir do momento que os nossos representantes, né, vão sentindo a necessidade de mudança, eles vão alterando algumas leis dessa Constituição, ou incluindo ou excluindo, né, conforme aí a dinâmica da sociedade e do sistema político. O povo volta às urnas. A Constituição de 1988 estabeleceu eleição direta para presidente no ano seguinte. Assim, em 1989, finalmente o povo pôde voltar às urnas para eleger o presidente. O vencedor das eleições foi Fernando Collor de Mello, que prometera acabar com privilégios, reduzir a inflação e melhorar a vida dos brasileiros. Então, a população brasileira lutou muito para que esse direito fosse restabelecido, o direito ao voto, o direito de escolher seu representante, de escolher o presidente do Brasil, os deputados, os governadores, os prefeitos de sua cidade. Então, esse direito foi restabelecido no ano de 1989. E o primeiro presidente, de fato, eleito pelo povo foi o Fernando Collor de Mello. Bom, então, após aí 20 anos sem poder participar da escolha de um presidente, os brasileiros puderam votar em 1989 e escolheram Fernando Collor de Mello. O slogan da campanha da política de Fernando Collor de Mello era o Brasil Novo. O fim da inflação, que subiu muito na época do então presidente José Sarney, a moralização política do país, ou seja, ele era totalmente contra a corrupção, a diminuição das desigualdades sociais e a retomada do desenvolvimento econômico e a modernização. Então, tudo isso eram as promessas de campanha do então candidato Fernando Collor de Mello, que foi eleito presidente do Brasil. Porém, logo após assumir, o presidente implantou um novo pacote econômico, chamado de Plano Collor. Esse plano incluía o confisco, ou seja, a apreensão, né, dos bens de uma pessoa pelo Estado.
ele incluía o confisco dos depósitos da poupança e de aplicações financeiras, ou seja, as economias das pessoas foram retiradas pelo governo. Além de não ter dado certo, esse plano gerou um enorme descontentamento na população. Então, a partir do momento que as pessoas tinham o seu dinheiro retido pelo governo, imagine só, você ter uma conta no banco, você ter uma poupança, ter seu dinheiro guardado e de repente o dinheiro sumir. Então, foi basicamente isso que aconteceu no governo de Fernando Collor, né, com esse chamado Plano Collor. Ele confiscou o dinheiro das contas poupança da população brasileira. E aí gerou uma série de descontentamentos na população. E foi onde surgiu o chamado movimento Cara Pintada. Não era só por essas questões, né, do dinheiro ter sumido, eram por várias outras, inclusive a de corrupção. Então, os jovens foram para as ruas para pedir o impeachment de Fernando Collor, né? O presidente ele ainda tentou apelar para a população no dia 7 de setembro, mas fracassou. Então, crianças, em 1992, após várias denúncias de corrupção, grande parte da população se manifestou para pedir o impeachment. E o que era esse impeachment? Era o impedimento de exercer a função de presidente, ou seja, a população queria que ele fosse impedido de estar nesse cargo. Para não ser retirado do governo, ele renunciou ao cargo, mas ainda assim ele foi julgado e seus direitos políticos foram cassados. Então, em setembro de 1992, a Câmara dos Deputados aceitou o pedido de impeachment do presidente da República. O ex-presidente teve seus direitos políticos cassados por 8 anos. Então, nesse período de 1992, quando ele sofreu impeachment, ele teria que ficar um tempo afastado da política, né, por um período de 8 anos. E só então depois é que ele poderia se candidatar para algum cargo público novamente. Esse foi o primeiro caso de impeachment no Brasil, né? Houve outro, que é o que nós vamos estudar mais à frente, mas esse foi o primeiro caso de impeachment, ou seja, de impedimento de exercer o seu cargo de presidente do Brasil. Então, com a renúncia e, ao mesmo tempo, também impeachment de Fernando Collor, assumiu seu vice Itamar Franco. Então, aí o Brasil teve mais um vice assumindo a posição de presidente. A administração do presidente Itamar Franco iniciou-se como várias outras antes da história do Brasil, de modo inesperado. Mais uma vez, um vice-presidente era alcançado ao posto máximo da nação, tendo por meta completar o mandato do titular, que era o então Fernando Collor de Mello. Durante o governo de Itamar Franco, foi lançado um novo plano econômico, o Plano Real, que mudou a moeda novamente de cruzeiro real para real. Essa moeda está em vigor até os dias atuais, então até hoje nós utilizamos as cédulas e as moedas do real. Esse plano, chamado de Plano Real, conseguiu controlar a inflação, o que ampliou a capacidade da população de adquirir produtos e serviços e promoveu a estabilização da economia. No governo de Itamar Franco, foi desbaratada uma gangue de 22 deputados federais e 3 senadores acusados do desvio de mais de 100 milhões de dólares do orçamento da União. O escândalo findou com a cassação de 6 deputados. Os demais anõezinhos, né, que eram chamados os deputados, de baixa estatura física e moral, renunciaram e voltaram para casa sem devolver o dinheiro roubado da nação. Então, devido a essa estabilidade econômica, devido à troca de moeda, né, pelo Plano Real, o governo de Itamar Franco ele foi um governo tranquilo, vamos dizer assim, comparados aos outros que teve uma grande estabilidade.